Bom dia, o meu nome é Carla Regina, eu faço parte do Departamento dos Idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus de Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 234, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 37 ao capítulo 39, e Isaías, capítulo 23. Jeremias, capítulo 37. Ezequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham posto na prisão. E o exército de Faraó saía do Egito, e quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão, porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhes deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e puseram-no na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa em segredo: há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusestes na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó Rei meu Senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas o escriba, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que o pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias, capítulo 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Natã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo:
Assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo que morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou ali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme o qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que te mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as mulheres os teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vieram a ti e te disseram: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhe dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei,
que não me fizeste tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. E ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Jeremias capítulo 39. No ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e repararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarezer, Zangar-Nebo, Zarzeguim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, porém matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém e o restante do povo que ficou na cidade e os desertores que se tinham passado para ele e o restante do povo que ficou. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, os pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os seus olhos e não lhe faças mal algum. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzaradan, Rabis, Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levassem a casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jerusalém a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fale Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairás a espada, mas a tua alma serás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 23. Peso de Tiro. Aí vai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a que encheram os mercadores de Sidom navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom,
porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade, exultante, cuja origem é dos rios dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar, turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria fundou para que os que moravam no deserto levantaram as suas fortalezas, edificaram os seus palácios, porém converteu-se em ruína. Aí vai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toda a harpa rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na tua presença eu me encontro para te agradecer por mais essa oportunidade. Ó Deus, muito obrigada por esse dia maravilhoso, muito obrigada pela vida. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção, quero te pedir sabedoria, Senhor, do teu Espírito, quero te pedir sabedoria para entender, compreender a tua palavra. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.